Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver 4 exercícios de cálculo que tratam do teorema fundamental do cálculo e a resolução de integrais definidas, aquelas integrais de a até b de f de x dx. Espero que goste. O teorema fundamental do cálculo diz o seguinte, que a integral de a até b de uma função f de x dx é a variação da sua primitiva f de b até a. Então esse é o teorema fundamental do cálculo, onde a primitiva f, tá, é uma função cuja derivada é o f de x. Então o teorema fundamental do cálculo é esse. Por que ele é considerado o teorema fundamental do cálculo? Porque ele conseguiu tornar cálculos que na época eram extremamente trabalhosos, difíceis, em uma simples variação de função, f de b menos f de a. Então ele conseguiu simplificar várias contas, tá? O que nós vamos fazer aqui é aplicar esse teorema aqui. Bem, porém, aqui nós vamos ter que fazer algumas continhas adicionais, porque essa integral aqui, olha, para você achar a sua primitiva f, né? A primitiva f é a função tal que sua derivada é f de x, você vai ter que resolver essa integral, tá? E essa integral que nós vamos resolver é uma integral de 1 sobre a raiz quadrada de 2x mais 1 dx, tá? Você pode fazer essa conta aqui diretamente na sua integral definida, né, fazendo uma mudança de variáveis, ou pode fazer essa conta separado. Qual que é a diferença? Se eu fizer uma mudança de variável aqui, eu vou mudar meus limites de integração, então é uma forma de resolver. Se eu fizer a conta em separado aqui, eu não vou mexer com a variável. Eu vou resolver aqui o que nós chamamos de uma antidiferencial, vou descobrir a função f, voltar na minha integral inicial e usar essa função f. Bem, o que eu vou fazer? Nós vamos resolver duas integrais. Uma dessa forma, aqui eu vou resolver esse antidiferencial, tá? Calcular o antidiferencial daqui e vou usar a primitiva calculada aqui e fazer a continha. Vou resolver em azul aqui uma integral que seria um antidiferencial, tá? Essa função aqui é para ser resolvida por substituição simples. Perceba que eu vou ter que fazer uma mudança de variável aqui, ó, u igual a 2x mais 1, tá? Se u é igual a 2x mais 1, o du é a derivada de 2x mais 1, que no caso é 2, né? Derivada de 2x é 2, derivada de 1 é 0, dx. Ou seja, o meu dx ele é igual a du dividido por 2, tá? Então eu tenho um conjunto de operações aqui que me permite calcular este antidiferencial. Do antidiferencial eu destaco a primitiva e com a primitiva aplico o teorema fundamental do cálculo aqui, tá? Como é que fica isso? Essa integral vai virar a integral de 1 sobre a raiz quadrada de 2x mais 1, que eu chamei de u, vezes dx, que é o du sobre 2. Tá, aqui vai ser igual, ó. Vamos tirar a nossa continha. Perceba que eu tenho uma constante aqui, ó, 1 sobre 2, né? Eu vou tirar essa constante da integral, meio, tá? Então, meio, vezes a integral de... Lembra que raiz de u, nós já vimos em exemplos anteriores, nos vídeos anteriores, né? Raiz de u é u elevado a meio. E ele está no denominador, então eu vou subir. Então, raiz de u aqui embaixo é a mesma coisa que u elevado a menos meio, tá? Então aí nós estamos fazendo as transformações. Raiz de u é uma potência de expoente racional, é u elevado a meio, só que ele está embaixo. Eu subo. Para subir tem que mudar o expoente, tá? Então u elevado a menos meio, tá? Então essa integral na verdade é meio vezes a integral de u elevado a menos meio du, que é uma potência de expoente racional negativo. Potência de expoente racional, potência de u elevado a n, é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então isso vai ficar meio
né, que é essa constante aqui, vezes a integral de u elevado a menos meio. Integral de u elevado a menos meio é u elevado a menos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1, mais a constante c de integração. Perceba que aqui aparece sua constante c de integração, que vai ser igual a meio, que multiplica u elevado a menos meio mais 1 tirando o mínimo é meio, dividido por meio, tá? Mais a constante c de integração. Bem, aí vamos continuar a nossa continha, né? Tá? Perceba que eu tenho aqui meio e meio, eu vou simplificar e vou ficar só com u elevado a meio. U elevado a meio nada mais é do que a raiz quadrada de u mais a constante c. Então, por substituição simples, eu transformei essa integral em uma integral em relação a u, só que na hora de fazer a minha substituição apareceu esse 2 aqui, que é essa constante, tá? 1 sobre 2 meio. 1 sobre raiz de u é u elevado a menos meio, integral de u elevado a menos meio é u elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1, simplifica, então raiz de u. Ou seja, a antidiferencial aqui, ela é igual a raiz quadrada de 2x mais 1, que é a nossa mudança de variável u igual a 2x mais 1, né? A raiz de u é a raiz de 2x mais 1, mais a constante c, tá? Bem, o que eu quero é só a primitiva da função. A primitiva da função é essa parte aqui, olha. Essa aqui é a minha função f, tá? Constante c igual a 0. Eu vou voltar aqui na minha integral, né? Então isso aqui vai ser igual a f de b menos f de a. Então a raiz quadrada de 2x mais 1, né? Aí eu vou colocar o intervalo de variação dessa primitiva. Lembra que ela varia de 0 até 1. Então essa primitiva de 0 até 1. Tá? Na verdade eu estou representando aqui o intervalo, né? O intervalo de variação, né, de f de b menos f de a. O f de b é o limite superior da integral, é 1. O f de a é o limite inferior, é o 0. Tá? Então isso vai ser igual a f de b. Vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 1 mais 1 menos o f de a, que vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 0 mais 1. Que vai ser igual a 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Raiz de 3 menos 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. Menos a raiz de 1, que é a raiz de 3, menos 1. Tá? Então esse aqui seria o valor numérico, né? O valor numérico dessa integral. Integral de 0 até 1 de dx sobre a raiz de 2 menos 2x mais 1. Percebam que é uma integral que eu vou usar o teorema fundamental do cálculo, né? Só vou colocar o teorema fundamental do cálculo ali, a gente poder ter uma referência. O teorema fundamental do cálculo diz que a integral de a até b de uma função f de x dx, isso é igual a f de b menos f de a, onde a derivada de f é a função f de x da sua integral. Ou seja, isso aqui é o que nós chamamos de primitiva da função. Tá? Então, essa função aqui é tal, cuja derivada é a função f de x. Tá? Bem, para resolver essa integral, nós vamos usar o teorema fundamental do cálculo. Só que eu vou usar também, nesse caso aqui, uma mudança de variável para tornar essa integral mais fácil, mais simples de resolver. Lembra, nós temos uma integral que é a integral de x elevado a n. A integral de x elevado a n de x é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1
mais a constante C. Essa formulazinha aqui pode ser adaptada aqui se nós fizermos uma mudança de variável. Perceba que aqui, ó, tá, nós temos 4x mais 1. Se nós chamarmos 4x mais 1 de u, eu vou ter a raiz de u. E a raiz de u é uma potência de expoente racional. Então eu posso transformar essa integral que envolve raiz numa integral de potência. Basta fazer uma mudança de variável. Tá? Mas essa mudança de variável aqui, olha, se eu fizer u igual a 4x mais 1, eu passo a ter a integral da raiz de u. Raiz de u é u elevado a meio, que é uma potência, né, de expoente racional. Então eu transformo essa integral em uma integral de potência. Então por isso da nossa substituição. Só que perceba que eu vou ter que fazer uma mudança de variável, né? Então eu vou mexer aqui com essa parte da sua integral e vou tirar também o dx, né? Onde que eu acho dx? Através do diferencial de u. Vocês sabem que du, o diferencial de u é a derivada de 4x mais 1, que é 4dx, tá? Ou seja, o dx é o du sobre 4. Então eu vou ter raiz de u, du sobre 4. Porém, uma integral definida, esses intervalos aqui, os limites superior e inferior da integral, são valores de x. Eu estou mudando a minha variável. Então vou ter que fazer uma alteração também nos limites de integração. Porque se x for igual a zero, que é o nosso limite inferior, né, da integral, se o x for zero, u é igual a 4 vezes 0 mais 1, u é igual a 1, tá? Essa integral em termos de x tem como limite inferior zero. Só que se nós fizermos a mudança de variável, né, chamar 4x mais 1 de u, se o x for zero, u igual a 1. Então tem uma nova integral com limite inferior 1. E se x for igual a 2, que é o seu limite superior, u vai ser igual a 4 vezes 2 mais 1, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, u vai ser igual a 9. Então, essas operações aqui são necessárias para poder fazer a mudança de variável e tornar a nossa integral aqui, que é mais complexa, em uma integral mais simples, uma integral de potências, né, de expoente racional. Ou seja, essa integral vai passar a ser uma integral, se o x for 0, u igual a 1, a integral de 1, se o x for 2, u igual a 9, integral de 1 até 9, da raiz quadrada de u vezes dx, que é du sobre 4. Ou seja, você fez uma mudança de variável, né? Você transformou uma integral mais complexa, tá, em relação à variável x, através dessas operações, em uma integral mais simples em relação à variável u. Porém, essa integral em relação à variável u, uma integral definida, tem o mesmo valor dessa integral, tá? Perceba que nós temos aqui uma constante, que é esse 4 dividindo, corresponde a 1/4 da integral de 1 até 9, da raiz de u é uma potência de expoente racional, é u elevado a meio du, tá? Então a ideia da mudança de variável era justamente tornar essa integral mais complexa, aproveitando que nós temos a integral de potências, né, integral de x elevado a n ou u elevado a n, numa integral mais simples como essa aqui, tá? Agora nós vamos resolver essa integral, que vai ser igual a 1/4 que multiplica a integral de u elevado a n ou x elevado a n, é u ou x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, isso aqui vai ser x ou u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1, né? Lembra que isso aqui é uma integral definida, o intervalo de variação é de 1 até 9. Então, indicar o intervalo de variação dessa integral
de 1 até 9. Tá? Lembre-se, pelo teorema fundamental do cálculo, o valor dessa integral é a variação de sua primitiva, que nós estamos calculando lá. Então isso aqui vai ser igual a 1/4 que multiplica u elevado a meio mais 1, tirando o mínimo 3 meios, dividido por 3 meios, no intervalo de 1 até 9, que vai ser igual a... Bem, perceba que nós temos aqui uma divisão de frações, né? U elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Divisão de fração, você conserva o de cima e inverte o de baixo. Então, 1/4 que multiplica, conserva o de cima e inverte o de baixo, 2/3, que multiplica. Aí nós temos novamente aqui uma potência de expoente racional. Lembre-se que isso aqui, olha, é uma raiz, tá? O 2 indica que é uma raiz quadrada e o 3 de U⁻². Então, vezes a raiz quadrada de U⁻². Isso no intervalo de 1 até 9. Não se esqueça que é uma integral, né? Uma integral definida. Bem, as constantes nós podemos multiplicar, né? Esse 2 aqui, esse 4, sobrar um 2 aqui. E nós vamos ter que isso aqui é igual a 1/6. 1/6 vezes a raiz quadrada de U⁻², no intervalo de 1 até 9. Tá? Então nós chegamos aí a nossa aplicação do teorema fundamental do cálculo. Eu achei a primitiva, né? A primitiva desta função, que foi obtida por mudança de variável, da variável x, através dessas operações, para a variável u. Tá? Tornou a integral mais simples e passível de resolver. Agora aplique f de b menos f de a, que vai ser igual a 1/6, que multiplica f de b. É o valor da função f para u igual a 9. Então, a raiz quadrada de 9 ao cubo, menos f de a, que é a raiz quadrada de 1 ao cubo, tá? Que vai ser igual a 1/6, que multiplica raiz quadrada de 9 ao cubo, raiz de 9 é 3. 3 ao cubo, 7. 1 ao cubo é 1, raiz de 1 é 1, 27 menos 1. Tá? Então nós vamos ter aqui a raiz quadrada de 9 ao cubo, raiz quadrada de 9 é 3, 3 ao cubo, 27. Raiz quadrada de 1 ao cubo é 1, raiz de 1 é 1, 27 menos 1, que vai ser igual a 26 sobre 6, né? Simplificando por 2, 26 por 2, 13 terços, tá? Então esse aqui seria o valor numérico, né? O valor numérico desta integral em relação a u, que nós obtivemos a partir da mudança de variável desta integral em relação a x, aplicando essas operações em azul. Nós vamos resolver agora uma integral que envolve o módulo de seno x, tá? A integral de 0 até 2π do módulo de seno x. Bem, o que nós vamos aplicar aí, né? A integral definida é uma aplicação do teorema fundamental do cálculo. Então vamos colocar o teorema fundamental do cálculo, né? Que é integral de a até b de f de x dx, que é igual a f de b menos f de a. Tá? Então esse seria o nosso teorema fundamental do cálculo. O que mais que nós vamos usar aí? Perceba que a sua integral é uma integral que envolve módulo, né? Módulo de seno x. Só para recordar a sua definição de módulo, um módulo de a é igual ao próprio a se a for maior ou igual a 0 e a menos a se a
for menor que zero. Ou seja, definição clássica de módulo. Se isso aqui for um número positivo, o módulo de 2, por exemplo, é o próprio 2. Se isso aqui for um número negativo, o módulo de menos 2 é menos 2, que vai gerar mais 2. Ou seja, um módulo transforma o valor que está aqui negativo em positivo, tá? Então nós vamos usar essa definição para resolver essa integral, além do teorema fundamental do cálculo. Uma coisa que eu vou precisar também, né, recordar, é o nosso círculo trigonométrico. O nosso círculo trigonométrico, ele é organizado da seguinte forma: 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, né? E 2π. Sendo que os valores aqui são 0, menos 1, 1 para o eixo dos senos, 1, menos 1 para o eixo dos cossenos, né? Tem aqui o eixo dos cossenos, eixo dos senos. Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 menos 1. Bem, nós vamos recordar isso aqui, né, para poder resolver essa integral, porque nós temos uma análise aí para ser feita com base nisso, tá? Lembre-se que a função envolvida nessa integral, aí, ó, é a função f de x igual a módulo de seno x, tá? Então, antes de começar a resolver essa integral, eu tenho que pensar em como que eu vou trabalhar com essa função módulo, porque o seno de x tem essa característica, olha. Se nós colocarmos aqui o x e o seno de x, né? Para x igual a 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, né? De 1 a menos 1. O gráfico da função seno tem essa característica, o seno de 0 é 0. Então o seno começa aqui. Seno de π sobre 2 é 1. Ele vai passar aqui. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. E no 2π ele volta a 0. É a chamada curva da função seno, né? Tá? Então perceba que a curva da função seno, ela tem uma parte aqui em que ela é positiva, de 0 a π, e uma parte aqui em que ela é negativa. De π, de 0 a π é positiva, de π, 2π ela é negativa. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos adaptar, né? Adaptar essa representação gráfica para essa integral. Perceba que esta parte da curva é igual a esta, né? O que a função módulo faz? Ela joga essa parte aqui, que é a parte negativa. Lembre-se, o módulo de A é menos A se A for menor que 0. Então, se o A for negativo, você muda o sinal. Ela joga essa parte aqui para cima. Então, você passa a ter como integral definida desta região também na parte positiva. Ou seja, a função módulo de seno x tem essa representação, uma curva
outra curva, duas curvas, tá? Uma curva, duas curvas. A partir daí, nós vamos adaptar essa integral. Na verdade, eu vou calcular essa integral aqui, né? Tá? Que nessa parte aqui, o módulo de seno x. O módulo de seno x é o próprio seno x duas vezes. Ou seja, essa integral vai ser igual a duas vezes a integral de 0 até π do seno de x, dx, tá? Ou seja, a função módulo torna a parte negativa positiva, tá? Então nós temos aqui o espelho, né, dessa região negativa aqui na parte positiva, então você vai ter uma região aqui, tá? Como essa região é igual a esta, eu vou calcular o f de x, a integral de 0 até 2π, como sendo duas vezes a integral de 0 até π. Tá? Que vai ser esse valor e esse valor, são iguais, tá? Como integral de seno nós conhecemos, aí outra característica do círculo trigonométrico, né? Lembre-se, você tem aqui a organização de seno e cosseno, a integral de seno, tá? A integral de seno vai ser menos cosseno. Eu posso usar o círculo trigonométrico também para calcular derivadas integrais de senos e cossenos, tá? Lembre-se, o círculo trigonométrico ele é organizado dessa forma. Cosseno x menos cosseno x. Então, cosseno x positivo, negativo. Seno x menos seno x, tá? Positivo e negativo. No sentido horário, eu tenho as derivadas. No sentido anti-horário, eu tenho as integrais. Então, integral de seno é menos cosseno. Integral de cosseno é seno, e assim por diante. Integral de menos cosseno, menos seno. Integral de menos seno, cosseno. Então, nesse sentido, eu tenho as integrais, no sentido anti-horário, tá? Bem, aproveitando isso, ó, tem aqui o integral de seno é menos cosseno, então isso aqui vai ser igual a... Isso aqui vai ser igual a duas vezes menos cosseno x de 0 até π. Tá? Então nós já resolvemos a nossa integral, né? O 2 está multiplicando, menos cosseno x de 0 até π. Então agora é só aplicar o teorema fundamental do cálculo. Duas vezes, né? Duas vezes pelo teorema fundamental do cálculo f de b, que é o menos cosseno de π, menos, né? F de b menos f de a, que é menos o cosseno de zero. Lembre-se, o teorema fundamental do cálculo trabalha com os limites superior, né? π, né? F de b é o limite superior da integral, menos f de a, que é o limite inferior da integral. Tá? Fazendo as continhas, isso aqui vai ser igual a duas vezes, bem, qual é o cosseno de π? Né? Então, no eixo dos cossenos, para o ângulo π, cosseno igual a menos 1. Então, duas vezes menos 1, né? Menos 1, menos com menos mais cosseno de zero. Quem que é o cosseno de zero? Então vai lá no círculo trigonométrico, zero, eixo dos cossenos, cosseno de zero é 1, tá? Mais 1. Que vai ser igual a menos com menos mais, 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, que vai ser igual a 4, tá? Então esse seria o valor dessa integral que envolve módulo, né? Então o que nós fizemos aqui? Nós destacamos o que nós vamos usar numa integral definida, né? Teorema fundamental do cálculo, tá? Como envolve o módulo de A é o próprio A, se o A for positivo, e o módulo de A é menos A, se o A for negativo. No círculo trigonométrico, destacando os valores de seno e cosseno, nós fizemos o gráfico e o módulo do seno x joga a parte negativa para cima. Ou seja, você vai ter duas curvas iguais. Então, ao invés de fazer a integral de 0 até 2π, eu fiz duas vezes a integral de 0 até π. Tá? Aí você calcula a integral do módulo de seno x nesta região duas vezes. Tá? Integral de seno é menos cosseno, e é só aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, uma integral de
de 0 até 5 do módulo de x menos 2 dx. Perceba que ali nós vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, primeiro passo aí, colocar o teorema fundamental do cálculo, né, que é o que nós vamos usar, tá? Bem, o que o teorema fundamental do cálculo nos diz? Que uma integral de a até b de f de x dx, ele é igual a f de b menos f de a. Tá? Esse é o nosso chamado teorema fundamental do cálculo. Nesse exercício aparece também a definição de módulo, né? Módulo de x menos 2. E o módulo, né? O módulo de a, por exemplo, ele é igual ao próprio a se o a for maior ou igual a 0 e menos a se o a for menor que 0. Essa é a definição de módulo, né? Vale também para valores de função. Tá? Então o módulo de a, se o a for um número positivo, por exemplo, a igual a 2, módulo de 2 é o próprio 2. Se o a for um número negativo, por exemplo, menos 3, módulo de menos 3 é menos 3, que vai dar mais 3. Na verdade, você tem uma alteração de sinal, tá? Então é o que nós vamos usar aqui nessa integral. Bem, para começar a resolver essa integral, como nós estamos trabalhando com uma função módulo, é conveniente analisar a função módulo, né? Perceba que o que define o módulo de 0 é 0, né? 0 não tem sinal, então o 0 para nós é importante. Vamos começar a analisar a partir daí essa função, tá? Lembra que vocês têm uma função f de x, né? Tá? Que é igual ao módulo de x menos 2. Tá? Nós sabemos que o x menos 2, ele é se você tirar o módulo, ele é uma reta crescente, né? Então é uma reta crescente, cuja raiz, né, se eu pegar aqui esta função, x menos 2, e igualar a 0, eu vou ter como raiz x igual a 2, tá? E ela é uma reta crescente, então a representação gráfica desta função seria mais ou menos assim. No eixo x, tá? Uma reta crescente, passando aqui por x igual a 2. Perceba que você tem uma parte em que a reta está abaixo do eixo x, negativo, e uma parte em que a reta está acima do eixo x, positivo. Perceba que se o x é maior que 2, maior ou igual a 2, né? Vou colocar o igual aqui para ficar igual à nossa definição, nós vamos ter que o módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2, tá? Perceba que o módulo de a é o próprio a se a for maior ou igual a 0. Se o x for maior ou igual a 2, a sua função ela é positiva e o módulo é a própria função. Se x for menor que 2, então o módulo de x menos 2 é igual a menos a. Então, menos x menos 2, tá? Perceba que se o x for menor que 2, nesse intervalo aqui, sua função é negativa. E o módulo de um número negativo é menos um número. Como a nossa integral vai de 0, né? A nossa integral vai de 0 até 5, né? Nós temos aí um limite inferior da integral e o limite superior da integral, esse 2 do meio, eu vou ter que dividir a minha integral em duas partes, né? Uma primeira parte aqui, em que o módulo de x menos 2 é menos x menos 2, e uma segunda parte aqui, em que o módulo é o próprio x menos 2, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é organizar isso aqui em duas integrais. Uma integral de 0 até 2 do módulo de x menos 2, só que nesse intervalo, x menor que 2, o módulo de x menos 2 é menos x menos 2 dx, mais uma outra parte, que é a integral
de 2 até 5. Então, nessa parte aqui, a função é positiva. Então, o módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2 de x menos 2 dx. Tá? Então, aí você consegue resolver a sua integral que envolve módulo, né? Só que aí você vai ter que fazer uma análise primeiro, né? Saber aonde que existe essa mudança de sinal, né? A raiz da função da qual você está calculando o módulo, né? X menos 2 igual a 0. Então, em x igual a 2, se o x for menor que 2, esse valor é negativo e o módulo muda o sinal. Se o x for maior que 2, esse valor é positivo e o módulo conserva o sinal. Então, o módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2 no intervalo de 2 até 5. E o módulo de x menos 2 é menos x menos 2 no intervalo de 0 até 2. Então, eu divido essa integral em duas, tá? Que vai ser igual a... Bem, vamos começar a trabalhar. Esse menos aqui, ele vai sair da integral. Então, menos a integral de 0 até 2 de x menos 2 mais a integral de 2 até 5 de x menos 2. Tá? Bem, aí como são integrais bem simplesinhas, né? A integral de x é x elevado à primeira potência. Lembre-se que a integral de uma potência é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. A integral de uma constante é o próprio 2x, né? Então essa integral aqui é bem simplesinha, então nós vamos ter que isso aqui é igual a menos, né? Menos a integral de x, que é o x ao quadrado sobre 2, menos 2x. Tá? Então essa aqui é a primeira integral, no intervalo de 0 até 2, mais, né? Aí a segunda integral, que é a mesma coisa. X ao quadrado sobre 2, menos 2x. Também no intervalo de x ao quadrado sobre menos 2, no intervalo de 2 até 5. Tá? E aí a aplicação do teorema fundamental do cálculo, né? F de B menos F de A mais f de B menos f de A. Então, vamos montar essa continha aqui. Isso vai ser igual a primeira integral f de B, né? Então, menos f de B é o f de 2, menos 2 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 2, f de B, menos, né? Menos f de A, que é menos... Percebe que menos, esse menos aqui do nosso teorema fundamental do cálculo, com esse menos aqui do módulo, menos com menos vai dar mais, né? Então, mais, né? Mais 0 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 0. Então, essa é a primeira integral. Mais, né? Tá, e vamos colocar a segunda integral aqui. Tá? Mais f de B, que vai ser 5 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 5. F de B menos f de A, que vai ser o 2. 2 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 2, tá? Vamos ter que fazer essa operação, tá? Então, a primeira integral, f de B menos f de A, mais a segunda integral, f de B menos f de A. Então, aplicamos o teorema fundamental do cálculo duas vezes. Na primeira integral desta região de 0 até 2, na segunda integral nesta região de 2 até 5, tá? Perceba que essa parcela aqui ela vai desaparecer, né? Essa parcela aqui ela desaparece. 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0, 0. Essa aqui vai dar 2 ao quadrado, 4. 4 por 2, 2. 2 menos 4, então essa conta toda aqui, olha, vai dar menos 2. Menos 2, né? 2 ao quadrado, 4. 4 por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 2 menos 4, menos 2. Menos 2 com menos, mais 2. Então, vamos começar a montar o resultado final aqui. 2, né? Mais
0, que é essa parcela, mais, agora essa parcela aqui, 5 ao quadrado, 25, né? 25 sobre 2, né? Menos 10. Tá? Menos 10. Menos, né? Então esse menos aqui, olha, perceba que aqui vai dar 2 ao quadrado, 4, por 2, 2, que vai dar menos 2, né? É a mesma continha daqui, né? Perceba que é a mesma operação, tá? Então aqui menos 2 com menos mais 2. Que vai ser igual a, bem, 25 sobre 2, né? Menos 10 mais 4, menos 10 mais 4, menos 6. Que vai ser igual a, né? Tirando o mínimo, né? 2 vezes 6, 12, então 25 menos 12. 25 menos 12, 13, dividido por 2, que é o valor numérico, né? Dessa integral, tá? Tá aplicando o teorema fundamental do cálculo.